Memory News. Mais uma vez, bom dia, pessoal que está lá fora, sentando aqui. Hoje, o pessoal da São Paulo Digital estaria aqui, só que aconteceu um problema pessoal com o Hit Júnior e ele não vai poder, tá? Não é um problema simples, mas não se preocupem que ele está bem, tá? Hoje, Cadu Cortez, da TV Cultura, ele vai fazer sua palestra um pouco maior, então ele está pedindo para começar um pouco mais cedo, tá? Então a gente não vai ficar enrolando, não, à tarde. Então, chegou, a gente vai mandar pau. Ô Fábio, vocês usam BR Logic, né? Faz tempo? A BR Logic é uma empresa, foi a primeira empresa a acreditar no projeto Conectados. Isso há 6 anos atrás, tá? Hoje, a gente está lá no site da BR Logic, como case de sucesso. Tem a fotinho do Tom, tô aqui lá. aí, quem participa do grupo dos ouvintes lá da Conectados, vem o pessoal perguntando, né? Eles acham que a rádio trabalha no suporte da BR Logic. Bem, mas agradecendo ao Jonathan, que é o CEO da BR Logic, que sempre apoiou. A Conectados testa os seus novos produtos, tá, da BR Logic, participa também do feedback direto. Então, as novidades acontecem da BR Logic e também desse mundo de streamings, transmissão, hospedagem destinado a rádios, né? Primeiro com a gente, por conta dessa parceria, tá? Então, é legal até que o primeiro deu pontapé e apareceram outros apoiadores. E agradecer o pessoal da C&C Telecom, que tá em Goiânia hoje, tá lá ligadinho com a gente, também um apoiador do projeto, que monta toda a parte de internet, estrutura de rede, servidores. Recentemente, né, entrou como parceiro. Também a Press Texto Comunicação, que é um recente parceiro do projeto Conectados. Então, se você tem uma empresa e precisa de assessoria de imprensa, é com a Press Texto Comunicação. Press Texto Comunicação não é só com o projeto Conectados, é com a FUNSAI como um todo, tá? É uma grande ajuda para a instituição, até para ter uma visibilidade melhor no mercado. Para vocês terem ideia, a Press Texto, o cliente deles é Pirelli, France Café e coisa e tal. Inclusive, eles vão palestrar amanhã, né? Amanhã. O case eles vão trazer da France Café, que é um dos clientes deles, mídias sociais. E à tarde, o Gilberto P. Mariano, com automação de emissoras, que também é um parceiro do projeto Conectados, a Informa, né? Que nos disponibiliza o InfoAudio 9, o software de automação, que coloca a rádio Conectados no ar, né? E não só isso, eles também disponibilizam o software para os alunos. Os alunos são treinados a usar o InfoAudio, não só o player, mas todo o sistema, central de aplicativos, programação, coisa e tal. Esse treinamento você só consegue se você trabalha em uma emissora. E quando vão implantar o software na emissora. No caso, no projeto Conectados, a galera, os alunos das oficinas de rádio, têm esse treinamento. O pessoal que faz rádio, oficina de rádio, tem um treinamento completo, que levam uns 2, 3 dias, né? E o pessoal de locução esportiva tem em cima do player, tá? O pessoal, tem gente que faz locução esportiva aqui, né? E agradecer ao Maurício também, que é o cara que está sempre conversando com a gente lá da Informa. Agora, o Fábio Stefanini, da Exclusiva,
vai falar sobre web rádio um pouco mais. Uma salva de aplausos para o Fábio. Obrigado, gente. Primeiro, quero agradecer a todos da Conectados e a vocês que tiveram um tempinho para estar aqui para ouvir um pouquinho sobre a Exclusiva FM, uma rádio que se iniciou no ano de 1999. Antes de iniciar, eu comecei a trabalhar em rádio em 92 como operador de som. Passei um grande período limpando disco, né, como diz. Quando você inicia na rádio como operador de som, não sei se os meninos aqui, naquela época era limpar o LP, apenas coisas que a gente fazia. E nesse período, durante esses anos de 92 a 99, estive em algumas rádios em São Paulo. E decidi abrir uma emissora de rádio, que foi a Exclusiva FM em 1999. A Exclusiva FM surgiu com uma frequência que, na época, era em 92,5, uma rádio sem autorização para trabalho, e a gente brigou durante muito tempo no Ministério das Comunicações para que essa rádio viesse a alcançar uma concessão. Em 99, no primeiro ano, a gente participou do Teleton, que foi uma grande conquista para a gente. No ano de 2000, a gente chegou a ser barrado devido às associações de rádio e TV. Diziam que rádios que não eram licenciadas não poderiam participar do projeto social que era o Teleton. Bom, daí em diante de 2000, a gente passou por alguns momentos muito difíceis. Em 2002, teve o primeiro fechamento da rádio, onde a Polícia Federal esteve na rádio e fechou, praticamente levou todos os equipamentos. E em 2005, aconteceu o segundo interrupção do trabalho da rádio. Foi onde a gente decidimos recorrer a outros caminhos, que foi a internet. E naquela época era muito difícil implantar um sistema de internet de rádio, porque conexão ruim ainda no Brasil, pouco se conhecia de rádio, e a única coisa que a gente se conhecia era a Rádio UOL, não sei se vocês lembram na época. Era um lugar que hospedavam músicas, e você ia lá, montava o seu playlist e ouvia. E a gente decidiu, por ali, montar um site e começar a fazer as nossas transmissões via internet. E a Rádio FM foi distanciando, ficando no ar, com autorizações de mandatos advogados, pedidos a cada mês, e a gente se percebia que era muito difícil se manter isso no ar. Então, a gente tinha que ter uma alternativa, ou desistir do projeto, parar totalmente a rádio, ou ter essa alternativa da internet. Foi uma grande aposta. Confesso que, no começo, eu não acreditei que hoje a gente chegaríamos a esse patamar que a rádio está. Pois, muita dificuldade, as pessoas, quando falavam de... Hoje, ainda tem muito isso, mas falava de web rádio, se tratava com uma coisa muito amadora, que qualquer um podia ter, qualquer site poderia hospedar um play, que tocasse música. Foi onde a gente começou a investir em tecnologia. E as tecnologias foram um site que fosse atualizado todos os dias, que não fosse uma coisa que seria atualizado só uma vez por semana, seria o grande diferencial, que a gente pensou que as pessoas gostariam de ver coisas novas. E aí surgiu, naquela época tinha o Orkut, ainda não tinha muita parte de divulgação nessas redes sociais, a gente decidiu investir forte no site. Só que era muito difícil, no início você tinha ali duas, uma, às vezes você falava, será que quem está me ouvindo é minha mãe, minha tia? Nem minha mãe está me ouvindo, você ficava pensando, acho que eu vou desistir disso aqui, né? Acho que realmente a internet não vai ser um bom caminho. Mas a persistência, durante os anos, foi quando chegou os aplicativos. A gente investiu fortemente em um aplicativo hoje, que é de uma empresa do Paraná, eles fazem aplicativos, e começamos a investir em tecnologia. Só que não só a tecnologia ia fazer com que os ouvintes viessem. E a gente teria que pensar numa programação diferente. No início, muito difícil, dos anos 2005 a 2009, era se ter uma programação no rádio, principalmente na Exclusiva FM. Como pagar pessoas para fazer um programa? Como arrumar pessoas capacitadas para ter um programa na rádio? Aí começava a se pensar em tudo isso, porque a maioria das pessoas queriam o FM. Aqueles locutores antigos não queriam trabalhar na web. Web rádio, ninguém vai ouvir, vai ter pessoas que
não vou conseguir arrumar o patrocinador como uma rádio local, que o rapaz chega lá, sintoniza a rádio e é muito mais fácil de vender. E aí a gente começou realmente a perder muitos locutores daquela época do FM para a internet. E ficaram apenas 2 pessoas, que foi eu e o apresentador, o Walter, que hoje faz parte também da rádio. E a gente pensou num projeto chamado Desafio dos Artistas, um programa onde a gente poderia trazer os artistas e eles se desafiassem no ar. Um programa de game. Pô, a gente falou, isso não existe ainda no rádio, né? Acho que, será que para a internet vai dar certo? E a gente começou a transmitir via TwitchCam na época, acho que era do YouTube, do Twitter, né? O Twitter foi uma das ferramentas que disponibilizou o começo dos vídeos, aí tinha aquele TwitterCam, a gente começou a fazer. E o grande desafio era convencer os artistas a irem na rádio. Quando se perguntava, falava assim, mas que rádio que é? Aonde que é? Que bairro? As perguntas eram quantos microfones tem na rádio? Primeiro já se perguntava isso. A gente só tinha 2 microfones. Fala que tem 2. Vai ser difícil. A gente vai. Primeira entrevista a gente conseguiu trazer os Travessos na época e o grupo Sam Prazer. Poxa, a gente preparou um camarim super legal. O pessoal chegou, o espaço era muito pequenininho, assim, uma salinha onde existia 2 ventiladores, que, na verdade, eram muito menores que esses ventiladores pequenininhos, que ficavam ali no estúdio. Aí a gente colocou ali 12 pessoas dentro do estúdio, 6 de um grupo, 6 do outro, o apresentador e o produtor. Parecia uma sauna. Vocês já pensaram em estar dentro de uma sauna? Mas foi muito prazeroso, porque a gente percebeu que no final do programa, os artistas realmente se sentiram muito à vontade. Independente daquele calor todo, da situação do local da rádio, das dificuldades de microfone, que tinha um microfone para o apresentador e o apresentador ia lá. Então, assim, muito difícil. Só que o programa começou... Esses artistas que saíram de lá divulgaram para outros artistas. Pô, nós somos numa rádio, mas tem um programa muito legal. Aí a gente começou a ligar para o próximo. Quem a gente vai trazer? Só pagode eu acho que não vai ficar legal. Vamos dar uma mesclada? Trazer um sertanejo, um pessoal do rap. E a gente ligou para o Netinho de Paula na época. Ele tinha acabado de se eleger o primeiro mandato de vereador de São Paulo. No dia do mandato, a gente até acreditou que ele não viria. Aí a gente fez o convite através de uma pessoa... Falou sim, qual é o endereço da rádio? Para a gente foi uma grande surpresa, né? O Netinho de Paula na rádio, acabou de se eleger, uma pessoa muito conhecida, acabou de terminar o programa de televisão, tinha um Dia de Princesa, que ele fazia tanto na Record como na Rede TV. A gente falou, vamos preparar um negócio legal? Mas todo mundo que a gente falava, na semana a gente buscou o patrocinador, o Netinho vai estar lá. O Netinho vai estar lá com o Krigor, a gente chamou o Krigor. Na época, o Krigor não estava mais no Exalta Samba. Será que o Netinho vai mesmo? O Netinho vai estar lá que horas? Se o Netinho for, a gente patrocina o programa. Mas se o Netinho for... Aí o próprio pessoal da rádio que trabalhava com a gente falou, o Netinho vem mesmo? Vocês têm certeza que o Netinho vai vir aqui? Resumindo, chegou o horário do programa, o Netinho esteve lá na rádio, o Krigor, tem até as fotos na nossa página, se vocês quiserem ver um pouquinho da nossa história. Foi um calor danado nesse dia, porque não juntou só o Netinho, juntou o bairro que queria ver o Netinho, e mais os fãs do Krigor, e a gente não conseguiu conter. Pensa numa sala dessa com 1.500 pessoas, um exemplo. E todo mundo assim. E o Netinho passou, não sei de que forma que ele conseguiu entrar, e não sei até hoje de que forma que ele conseguiu sair dali. De tanta gente, era autógrafo, a rua encheu de gente. Pô, gente, depois daquele dia, realmente as pessoas começaram a dar credibilidade para a rádio, para o programa e para o trabalho. Então, as coisas precisam acontecer para as pessoas darem credibilidade. E aí, a gente começou a trazer diversos grupos, trouxemos Fundo de Quintal, Turma do Pagode, do pagode todos. O último programa, inclusive, a gente finalizou, durante 3 anos de programa, foi o Emicida, o Projota e o Rashid. Foi o programa top da TwitchCam, deu 40 mil pessoas na TwitchCam. Foi o recorde. Só que como o programa existia há 3 anos, a gente vivia em cima só desse programa, porque ele tinha que preparar na semana.
Você tinha que convidar os artistas, ir atrás do patrocinador para o camarim, ir atrás do som, porque depois começou a ficar muito conhecido, a gente teve que alugar microfones, comprar algumas coisas, câmeras. E o programa começou a ter números, e quando chegou nesses 40 mil com o MC da Projota e Rashid, a gente falou, eu acho que chegou a hora de parar o programa e reformular toda a rádio. E de que forma reformular? Vamos atrás de patrocínio para a construção do novo estúdio, de um novo estúdio, de uma nova perspectiva para a rádio, e a gente achou que só os patrocínios não iam apoiar o projeto. E a gente criou algumas festas chamadas Entrega do Troféu Desafio dos Artistas. Essas festas foram divididas em 3 anos. Quem participou do primeiro ano do programa ia receber homenagem dentro de uma casa de show, em um troféu de músico, iam cantar 2 músicas e ia se apresentar para o público. Foram muitas pessoas no primeiro ano, no segundo e no terceiro, a gente dividiu em 3 eventos e uma banda para tocar para todo mundo, para não ter aquele negócio de ficar trocando, volta. O primeiro evento foi muito bem, mas não como a gente esperava. O segundo, realmente, a casa lotou, chamada Polo Norte, na Zona Norte, uma grande casa conhecida. Hoje ela não existe mais. E o terceiro a gente fez no Splash Bar. Foi onde a gente conseguiu o maior número de público, que foi 4 mil pessoas na casa, num programa, indo participar de uma festa de um programa. É diferente ir participar de um show, diferentemente de uma festa. A pessoa não tem paciência de 2 músicas de um artista, mas foi excelente. E a gente decidiu construir um novo estúdio da rádio, investir mais tecnologia. É onde eu vou mostrar para vocês as fotos do antigo estúdio primeiro. Na verdade, tem uma passagem bem mais antiga do que essa. Essa já é a segunda passagem. Essa é a salinha do mal, eu dizia. Ali já tem um ar-condicionado. Pense numa sala dessa, com mais ou menos 17, sempre, depois que o programa começou, 15, 16 pessoas. Aí já a nova passagem, que eu quero mostrar para vocês. No mesmo local, a gente decidiu derrubar tudo. Derrubar desde o banheiro, desde sala de recepção, desde a salinha, transformar um estúdio bem maior, por 6,5 metros por 4, que é o estúdio principal da rádio. Hoje, eu acho que tem a foto. Essa é a parte da recepção. Então, aqui a gente criou um local para que os artistas ficassem mais à vontade e as pessoas pudessem assistir o programa do aquário, porque antigamente era uma mini janela um pouco menor que aquela que as pessoas assistiam o programa. Pode passar as fotos? Essa é a parte técnica da rádio, onde foi toda construída por mim e mais 2 pessoas. Essa reforma durou 7 meses. A gente ficou 7 meses trabalhando, porque o dinheiro era curto. Falei, gente, se a gente contratar mais pessoas para cada coisa que a gente vai fazer, vai ficar bem complicado. Essa é a parte técnica, essa é a parte onde os artistas hoje se apresentam. Pode passar. Essa é a parte, essa mesa hoje ela está para lá, aquele painel. É um painel de transmissão de fundo, onde os locutores ficam. São os patrocinadores, que eu vou falar daqui a pouquinho do projeto. Aqui é a parte da recepção da rádio. Então, aqui tem o estúdio, vocês podem ver. Aqui a parte da recepção, ainda tem aqui fora uma outra recepção para os convidados que vão conhecer os artistas. Pode passar. Esse é o carro hoje, graças a Deus, que a rádio tem disponibilizado para visitar clientes e fazer os links. Atrás ele tem 2 DVDs e atrás ele abre para fazer os pedágios da rádio. E essa é a logomarca da rádio, acho que acabou, né? Então, gente, é muita dificuldade para quem ingressa nesse mercado de web rádio, numa época que ninguém acreditava. Hoje eu acho que tem uma grande facilidade, porque a internet hoje é o que comanda o mercado, né? As grandes empresas estão buscando a internet. E assim, falar de rádio, internet, eu que convivi muito tempo no FM, hoje eu posso dizer com toda certeza, é um dos melhores investimentos que uma pessoa pode fazer, abrir uma web rádio, desde que se trabalhe de uma forma profissional e de uma forma de saber que tudo vai levar o seu tempo. Eu digo para vocês que, não sei se muita gente tem vontade de se formar locutor, eu tive muita vontade, no início, de trabalhar numa grande rádio, fiz cursos na rádio oficina, procurei muitas rádios, não dava certo, e decidi sair da parte operacional e abrir a própria rádio. Foi muito difícil abrir uma rádio e concorrer com milhões de pessoas que tem aí hoje em dia.
Então, assim, antes da gente ir para a próxima parte, o que eu posso dizer é que assim, a persistência foi muito importante, porque se eu não tivesse persistido de tudo que tinha passado, nós da equipe da rádio, acho que hoje a gente não estaríamos com os números que a gente tem na internet. Aí a gente começou a apostar em mais tecnologia. Pô, veio o Facebook. Vamos apostar nas transmissões via Facebook? Vamos. Então a gente começou, antes de apostar, a ter uma programação. Essa programação da rádio teria que ser, na minha visão, há pouco tempo atrás, há 4 anos, bem eclética. Eu acho que bem longe do que hoje as rádios comerciais, algumas costumam fazer e faz muito bem, que é no caso da Metropolitana. Ficou muito tempo tocando música eletrônica e muito tempo em 10º, em 14º, em 15º lugar. E a Metropolitana hoje é uma rádio que eu vejo que criou uma grande expectativa de mercado e enxergou a mudança do mercado por causa da internet. Hoje eles tocam desde o sertanejo, aí tocam uma música eletrônica, tocam funk, tocam uma música mais pop, 011, não sei se você conhece essa banda, aí toca um Jota Quest. Então, assim, toca de tudo hoje na Metropolitana. E a gente percebeu que a web rádio hoje tem que tocar realmente de tudo. Tem que ter uma programação muito eclética, porque os internautas hoje são diversos, desde as idades dos 18, dos 14, até pessoas de 50 anos costumam acessar a web rádio. E a gente começou a ter grandes números no site, primeiramente, depois no aplicativo, com campanhas. As nossas campanhas do aplicativo foram de CDs. A gente ia para alguns pontos da cidade de São Paulo, quem baixasse o nosso aplicativo recebia um CD. A gente fez essas campanhas durante um tempo e falou, a gente precisa de muito mais do que isso. Fazer um trabalho agora com que os grandes comerciantes, as grandes empresas, possam enxergar a rádio exclusiva. Não só aqueles comerciantes locais, que a rádio web costuma transmitir, e as rádios locais, hoje comunitárias, costumam trabalhar nesses locais que são os bairros da região, vai pedir um patrocínio. A gente começou a pensar um pouco maior. Voltamos há 4 anos para o Teleton, uma grande surpresa para a gente, veio um convite para a rádio participar. Isso foi uma coisa muito gratificante para quem... Uma rádio que foi excluída naquela época, mas por uma nova razão fomos convidados pela presidência da ACD, que hoje é a principal parceira da rádio exclusiva, e ingressamos novamente no Teleton. Deu muito gás isso para a rádio. Entrevistamos diversos artistas lá no SBT, com uma equipe da rádio. As pessoas começaram a enxergar a rádio de uma outra forma, a Exclusiva FM, fora do FM, mas na internet. E aí é onde a gente começou a fazer as nossas transmissões, e onde eu vou mostrar alguns números muito interessantes para vocês. Essas transmissões são transmissões via Facebook. E a gente percebeu, ali a gente vai ter que expor realmente o que é a rádio. Porque a partir do momento que a gente começar a transmitir, se der 10 pessoas, é 10 pessoas que acompanham a Exclusiva FM. Se der duas, se der 100, se der 1000, então você fica mais exposto para o mercado. Você começa... E hoje a gente transmite as nossas lives com esses números, né? Então aqui a gente tem... Esse é um programa que é todas as terças-feiras de MPB, apresentado pela Rebeca e pelo Júnior. Desce mais um pouquinho, passa a próxima. Esse hoje é um dos principais programas da rádio. É um programa para o público teen. A gente criou um programa para molecada. Justin, Bruno Mores, é só essas músicas, apresentado hoje pela Gabi e pela Julie, elas conseguiram atingir esses números aí que vocês estão vendo. Então ali a gente tem 2.000 comentários em um programa de 2 horas, 137 compartilhamentos e 569 curtidas, alcançado 411 mil pessoas. Então, assim, é um número bem expressivo para quem quer vender e comercializar isso. Aí, passa para a próxima. Tivemos a Lídia Moura com 1.000 comentários, 79 compartilhamentos. Pode ir passando. Aqui também é um programa sertanejo apresentado em nosso estúdio, um pocket show, que é todas as quinta-feiras. Temos aí 415 curtidas, 958 comentários, 193 mil pessoas alcançadas. E aí o grande marco da Rádio Exclusiva FM, 1 milhão de pessoas em uma live
de 2 horas de programa. Ali a gente tem 3.000 curtidas, 3.124 comentários e 216 compartilhamentos. Impossível responder os 3.000 comentários em um programa de 2 horas. E detalhe, isso só no orgânico, sem pagar nada para o Facebook. Organicamente. Você pode colocar lá, a gente dá os acessos da página, tudo orgânico. Nada pago ao Facebook. Então, assim, se tiver mais aí para a gente mostrar, também, novamente, aí, 249 mil, essa aí 143, tem lives de 500 mil, 400 mil. Então, assim, gente, começou a despertar nos patrocinadores em querer patrocinar a rádio. E hoje a gente tem aquele painel de fundo, 4.000 pessoas assistindo ao mesmo tempo um programa. 4.000 pessoas ao mesmo tempo lá, né? No final tem os números. Então, assim, recados de diversos lugares. Pode colocar o logo da rádio, pode deixar. Hoje a gente tem aquele painel de fundo, que vocês aí, pode deixar aí bem aí. Esse painel de fundo, o que a gente criou na rádio? Ele se transforma num patrocínio anual, igual um clube de futebol. Quem patrocina aquele painel é patrocinado por ano. A gente dividiu as despesas da rádio com os patrocinadores. Então, assim, o patrocinador que banca o painel o ano, ele banca os custos da rádio o ano inteiro. Então, assim, igual um clube de futebol. São patrocinadores master. Esse já é o segundo, aquele é o novo, esse já é o primeiro ano. Já tinha esses patrocinadores no primeiro. O segundo, você pode ver que tem muito mais. Esse é o primeiro ano, aquele lá, só tem uma marca. Pode passar, volta. Volta. Primeiro ano, segundo ano, pode passar nas lives. Vai nas lives agora, nas lives. Terceiro ano, é onde a gente tem ali as novas marcas. Hoje, uma das empresas, que é uma grande empresa que representa o funk em São Paulo, a GR6, é uma das principais patrocinadoras da rádio, junto com a CD, Hot Bar, MG10, lojas de shopping, WF Produtora. Então, assim, EDA Saúde. Essas empresas, ela mantém a rádio o ano todo. O custo da rádio operacional de luz, de limpeza, todo o custo que a rádio gera durante o ano é mantido por essas empresas. E os patrocinadores dentro dos programas, patrocinadores de externas, links, entra tudo como um recurso para a rádio. E as festas e também os programas que a gente arrendou durante a noite. A gente tem uma programação comercial durante o dia e durante a noite a gente decidiu arrendar os programas. Aquelas pessoas empresários que querem investir na sua marca, contratam um locutor formado, paga-se o salário desse locutor e expõe a sua marca dentro da rádio, dentro do horário que ele preza lá dentro ter na rádio. Essa é a história da Exclusiva FM, um pouco que eu pude contar aqui para vocês. Vou falar um pouquinho mais sobre esses números, que eu acho que vocês têm muita curiosidade em saber, mas é um pouquinho da história que eu passei para vocês. Gostaria de saber de vocês agora, se tem alguma dúvida, perguntas. Eu tenho uma pergunta para você, Fábio. Bom dia, meu nome é Anderson. Fábio, você falou das dificuldades no começo de se montar uma rádio, vários fechamentos, a sua luta, seu trabalho para conseguir chegar onde você está. Você pensa em tornar a Exclusiva FM uma rádio comercial ou essa ideia já morreu da sua cabeça, apenas web rádio? Então, a gente teve algumas propostas esse ano, inclusive foi de uma rádio chamada RBA 98.9, lá de Santos, e aqui em São Paulo também ela é a rádio Brasil Atual, não sei se você conhecem. Só que assim, hoje, cuidar de uma rádio comercial, não sei se vai ser tão viável financeiramente. Porque o custo é muito alto. O custo de transmissão de uma rádio comercial, o transmissor gera um custo de energia altíssimo. Em torno hoje de uma rádio de 10 mil watts, 20 mil watts, um valor aproximado a 40 mil de luz. As pessoas que vão trabalhar na rádio, então você teria que ter mais funcionários de operador, mais responsáveis pela programação e as pessoas que teriam que trabalhar no FM teriam todos que ter DRT. Porque na internet não se pede ainda isso. Então, assim, a nossa grade hoje é formada por 70% de pessoas que têm vontade de fazer rádio, mas não pessoas que são do rádio. Eu acho que esse é o grande diferencial hoje da rádio. Então, assim, a gente dá a oportunidade de descobrir novos talentos e pessoas que
que geralmente nunca poderiam fazer um programa de rádio. Não porque elas não têm essa possibilidade, é porque hoje é muito difícil se trabalhar em rádio comercial. Porque é muito cartucho, é muito amigo do amigo que está lá na televisão, que às vezes pode não ter a mesma qualidade que você tem de comunicação, mas está lá na televisão, está no rádio. Então, assim, hoje a gente pensa bem longe, devido aos números. E por quê? Porque a FM, eu não consigo transmitir número para ninguém. Eu tenho lá uma pesquisa de Ibope, que ela é feita das pessoas, e naquela pesquisa entra as 5 primeiras rádios na pesquisa. Que rádio você ouve? Tem as 5 primeiras, você tem que escolher as 5. Então, você vê sempre aquelas rádios que estão em 10º, elas não conseguem sair do 11º lugar, porque é uma pesquisa meio esquisita. E a internet não, te dá uma pesquisa real de números. Números de acesso no site, números de acesso no aplicativo, números de acesso no Facebook, e isso o cliente quer saber. Porque a hora que ele vai investir, a primeira pergunta que ele faz: quantas pessoas vocês conseguem alcançar em um programa, ou a rádio toda? Então, por esse motivo, o custo-benefício hoje da rádio web, lógico que uma rádio comercial se ganha muito mais, mas se paga muito mais também. Você falou em oportunidades a pessoas que não são formadas ou pessoas que não têm a exigência do documento da DRT, disponibilizada pelo Ministério do Trabalho. Mas essas pessoas que trabalham com você ou que são locutores, são remuneradas por você ou pela equipe da rádio, alguma coisa assim? Então, como é que funciona? Alguns horários são disponibilizados da rádio. A gente faz um teste inicial com algumas pessoas. O início foi assim. A gente abriu a grade totalmente gratuita. Então, assim, vamos cobrar de ninguém? De ninguém. Percebeu que quando não se cobra e também que quando não se paga, é muito complicado. Quando não se paga, você não pode cobrar. E quando não se cobra também, você não tem recurso para investir muito mais nada na rádio. Então, começou a surgir muitas pessoas, e a gente começou a fazer uma seleção dessas pessoas. Alguns programas que a gente percebeu que era muito bom, a gente chegou num acordo de tempo, falou: você ficou um tempo no ar, inclusive é o Vini, que hoje está 2 anos na rádio, que era o ex-vocalista do Doce Encontro, assumiu o lugar do JC Sampa, que era o grande vocalista do Sampa Crio, ficou 2 anos com a gente na rádio. Ele ficou um período e a gente chegou numa negociação. Falou: Vini, o que você quer fazer agora? O programa já teve um tempo. Você prefere dividir os lucros do horário ou se pagar o horário? Porque, de repente, a pessoa na rádio web ela tem um contato de trazer 10 comerciantes a um valor X. Pô, dividir isso com a rádio é complicado, né? Os 10 comerciantes que eu corri atrás. Prefiro bancar o programa. A gente percebeu que as pessoas deu preferência a bancar o programa, por causa dos números, elas se garantem nos números. Então a gente adotou essa nova forma. Hoje, a gente cede espaço a projetos, pessoas novas, com curto período de tempo, para que elas entendam que aquilo tem que se tornar profissional, rentável, porque senão ela também não vive. Ela ir para a rádio, trabalhar e não tiver nenhum tipo de retorno, ela para. Ao mesmo tempo, a rádio. A gente tem luz, tem funcionários, está lá disponibilizando o tempo inteiro e nenhum tipo de retorno, a rádio vai parar. Então, a gente hoje tem diversos tipos de programa. Aquele que tem um grande patrocinador, que banca o horário, às vezes o patrocinador chega e fala assim: eu quero bancar você. Você vai fazer o programa para mim, representar a minha empresa, então ele vai lá, banca o horário da rádio, paga o salário do locutor, paga o salário do produtor do programa. A rádio oferece o quê? Toda a estrutura de estúdio, operador de som, operador de câmera e toda essa estrutura de números, que é muito importante. Porque hoje, trabalhar em números, eu acho que vocês vão perguntar sobre isso, como chegaram nesses números, e eu vou explicar alguma coisa muito interessante para vocês. Parte jornalística você não tem na sua rádio, é isso? A gente ainda não tem. A gente pensou em lançar um jornal, seria ainda para o ano de 2018, porque 2017 a gente está pensando em encabeçar apenas pilotos, porque desenvolver um jornal é muito complicado. Tem que ser uma coisa mais diária, não pode ser uma coisa uma vez por semana. E a nossa grade trabalha de que forma? A gente percebeu que um programa diário se tornou ao mesmo tempo maçante ou enjoativo. Todo dia, será que tinha aquele locutor que ia um pico, mas o outro que
ia menos, mas aquele dia ia mais. A gente falou, vamos fazer um programa uma vez por semana? Então, o que acontece? Todo mundo hoje que faz parte da grade da Rádio Exclusiva, eles têm um vínculo com a rádio, trabalham uma vez por semana e na semana inteira busca recursos para o seu programa, busca artistas para participarem do programa e é assim que funciona. Então, ele não fica desgastante, ele exerce outra função e apenas as pessoas que estão linkadas dentro da rádio, que é o sistema operacional, e a rádio em si é comprometida com a rádio. Você, falando em relação a você é exclusivo da exclusiva ou você faz outra coisa em partes? Hoje, eu vou dizer para você que eu acho que o Jota está ali. O dia tem 24 horas. Parece até engraçada a pergunta, mas isso foi bom você perguntar. Eu estou na rádio, eu entro na rádio, deixo minha mulher no ponto 7 horas da manhã para ela ir trabalhar. Eu trabalho na Avenida Paulista, pego o metrô. Aí eu deixo meus filhos com a Kátia, que era a antiga produtora da rádio, considero muito ela ainda como uma grande produtora, e ela cuida dos meus 2 filhos. Aí eu vou para a rádio, chego umas 8. Eu saio da rádio, às 6 horas da tarde, pego minha esposa no ponto e a deixo em casa. Volto para a rádio. 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas. Eu saí ontem 2h30 da manhã da rádio. De segunda a sábado. Aí chega domingo, ela fala, vamos sair, vamos no shopping? Shopping, tô quebrado, porque não dá nem para... Então, assim, hoje, não dá para fazer rádio mais ou menos. Não se alcança números mais ou menos. E uma coisa que eu costumo se espelhar muito com a minha esposa fala, e eu vou dizer isso para vocês. Não criem expectativa em outras pessoas. Não pense que as outras pessoas vão fazer por vocês isso. Se vocês não se dedicarem, ninguém vai fazer. Eu digo porque, assim, depois que tudo estiver pronto, é muito fácil aparecer. Depois que vocês estiverem no rádio, na televisão, aonde vocês querem, vai chegar a diversas pessoas. Aí é muito fácil. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa que... Minha família é a segunda. Se fosse para escolher Rádio Exclusiva e minha mulher, não sei se ela está assistindo ali, ela ia falar Rádio Exclusiva. Porque não tem jeito. Então, assim, só chega devido a muita persistência, devido a muita luta mesmo, e devido a uma das coisas mais importantes que eu acredito, que é acreditar primeiramente em Deus. Porque se não fosse Ele, nada disso seria possível. Dá para se ver realmente que a sua luta é bem grande para você chegar onde você quer e está chegando aonde você está conseguindo aí. Mas na sua casa você não fala para ela assim, não, mulher, minha esposa, eu sou exclusivo da exclusiva, tá bom? A gente briga direto por causa disso. Então, assim, chega sábado, ela quer sair. Teve o aniversário do meu irmão, inclusive, num sítio. Eu não fui, porque eu estava tão quebrado, no domingo eu não consegui levantar. E aí a minha família, você não vai? Então, assim, por que eu tenho que estar na rádio todo esse tempo? Porque, além de ser o dono da rádio, eu tenho uma preocupação muito grande. Que eu sei que aquelas pessoas que estão ali fazendo, algumas delas, não vão fazer com tanto amor quanto eu. Porque o principal pessoa preocupada com tudo aquilo sou eu. Então, se eu não estiver ali, igual agora eu não estou lá, você já fica preocupado com o que pode estar acontecendo. Eu vejo que algumas coisas não andam, não sei se vocês entendem. As pessoas não vão, e por isso que eu digo, nem todo mundo vai caminhar no mesmo sonho que você. Então hoje, se você tem um sonho de ser um radialista, se você tem um sonho de ter uma rádio, eu posso dizer isso para você, se você tem um sonho de ter hoje uma empresa, ou qualquer que seja, você tem que ter muita paciência, porque na primeira dificuldade que você tiver, se você desistir, você não vai conseguir. E se você entrar num negócio como esse, pensando apenas em dinheiro, você não vai conseguir menos ainda, porque dos 18 anos, 12 anos eu não ganhei dinheiro com a rádio. 12 anos eu não ganhei nada. Eu investi meu tempo, minha luta, para chegar onde chegou. Então, assim, eu acreditei. E eu acho que vocês têm que ter essa mesma perspectiva no caminho que vocês buscam. Independente se a mãe de vocês não vão gostar, se radialista não é trabalho, porque muito antigamente minha mãe falava, para a rádio vai ficar lá, pôr um CD lá, tocar CD. Minha mãe foi uma grande repercussora e responsável de tudo isso, porque ela, no ano de 1999, bancou aqueles primeiros equipamentos,
que foi o toca-CD, que foi o deck, que foi não sei o quê, e aí eram os discos, isso ajudou muito. Então, assim, não sei quais as perguntas que vocês tenham, mas o que eu posso dizer é assim, a insistência, a persistência, acreditar em Deus é o caminho da chave do sucesso para você conseguir realmente um bom caminho no rádio. Oi, Fábio. Bom dia. Meu nome é Karina Bárbara. Desculpa, eu cheguei atrasada na palestra. Infelizmente, peguei muito trânsito. Mas você comentou sobre um exemplo da Metropolitana. Até perguntei para o Sérgio essa semana, na palestra, sobre a descaracterização das rádios. O que você acha a respeito disso? Porque você, eu ouço muito música de balada. Então, assim, quer dizer, eu vou lá na Metropolitana. Não está mais como era antes. Isso... Assim, não somente nesse estilo de músicas, nesse estilo de programa, como nas outras também. É lógico que também está a AM entrando, a FM, muita coisa vai acontecer. Mas o que você acha sobre isso? A gente conseguiu perceber essa mudança quando eu disse para vocês que no início do programa Desafio dos Artistas, a gente começou a trazer só o pessoal do pagode. E a rádio virou praticamente 80% de pagode. Era uma rádio que tocava 90% de pagode, de manhã tinha um programa sertanejo bem raiz tradicional, e à noite tinha um programa internacional de final de semana. Então, assim, começou com um tempo bem, mas depois de um tempo ficando muito escasso. Em que sentido? Os ouvintes, a gente percebia que ele não conseguia, quem gosta de pagode, acompanhar a rádio de dia, de tarde, de noite, ver a internet, a pessoa muda muito rápido, ela está aqui, não gostei desse programa, vou para o outro, não gostei disso aqui, vou para o Face, vou para a Live, vou não sei para... Então, assim, começou a ter essas alternativas. E a gente pensou em criar uma rádio eclética. Hoje a Exclusiva FM, eu acho que o grande sucesso de cada live, de cada transmissão nossa, é ser eclético. Eu vou te dizer por quê. Hoje, a rádio comercial é muito ouvida dentro dos automóveis. Só que dentro de casa, muitas pessoas não têm mais nem rádio. Eu sou uma delas, amante do rádio, mas não tenho rádio dentro de casa, só no carro. E conheço muitos que também não têm. Muitos vão te dizer que isso é mentira, mas é uma grande verdade. Eu tenho um iPhone, hoje aquele iPhone já não tem mais rádio FM, só por aplicativo. Aí eu vou comprar uma tecnologia nova. Hoje os carros de fábrica já estão saindo, os modelos aí para 2018 com internet. Não sei se vocês estão ligados nisso, mas é uma grande revolução que vem aí também no país. Isso foi muito implantado nos Estados Unidos. Então, assim, dizer que a Metropolitana como é exclusiva, sabe o que fez mudar isso? A necessidade de ter números de ouvintes, a necessidade de ter patrocinadores diferentes. Quem patrocina um programa de música clássica não vai patrocinar um programa de funk. Ponto. Quem ouve um programa de funk, dificilmente vai ouvir um programa de rock. Só que quem ouve um programa de pagode, curte um sertanejo, de repente ouve um pouco de funk, mas quem curte uma música internacional, geralmente não gosta de ouvir. E a gente criou caminhos, horários específicos para que aquelas pessoas... Então, de manhã, o que tem de manhã? Muita dona de casa, muito senhor. O jovem já não está tanto na internet de manhã. Vamos criar programas mais voltados para o público de manhã. À tarde, a gente criou públicos teen, que é a molecada. Porque à tarde tem muita gente trabalhando, mas que pode estar ouvindo, mas não com tanta intensidade o rádio. Criamos esses programas. À noite, a gente criou alguns programas mistos. E 2 horas de programa, hoje eu pergunto para você que fez a pergunta. Você consegue ouvir mais de 2 horas uma rádio sem parar? Vocês que gostam, mas assim, a mesma rádio? Não ouve. Eu costumo sair de casa, eu ouço a Jovem Pan, Jornal da Manhã, o Vila. Acabou o Jornal da Manhã, porque eu costumo muito ficar pesquisando programação. Aí eu vou lá para Metropolitana, ouço um pouquinho, vou lá para outra, passo na Gazeta, aí Jovem Pan. Alguns programas que me chamam a atenção, eu paro. Igual tenho na Transamérica, programa de notícia,
noticiário mais tranquilo, mais informação cotidiana do mundo, aí eu paro e assisto, ouço. Ou se assisto, que hoje tem live, né? A rádio se transformou também numa TV web praticamente. E eu vou falar sobre isso, essa grande dificuldade, os locutores vão ter que entender isso. Então, assim, hoje, não só a Metropolitana, mas como a Mix começou a implantar o esporte, começou a implantar outros tipos de música. A Gazeta não é mais aquela rádio que só tocava uns MPB, pagode, já toca sertanejo. A Band, que era uma rádio praticamente sósia da rádio antiga Cidade, brigava a vir entre a Band e a Cidade, hoje se transformou numa rádio mais sertaneja. Então acabou aqueles pagode dos anos 90, veio o sertanejo. E a Nativa também sertanejo. Por que o sertanejo? Agora eu vou dizer que vocês entendam. O mercado de rádio busca, primeiro lugar, que a gente não pode fugir, arrendar verba. De que forma? Quais os artistas hoje que estão no topo? Sertanejo, funk, aí, aonde vai parar o MPB? Não que a gente não goste. Então, assim, quem é essas pessoas que vão pagar para pôr a música para tocar na rádio? A gente não pode fugir dessa verdade. Eu nunca fugi. Hoje existe isso no rádio. Ninguém fala. É proibido. Vocês sabem por lei, né? É proibido se pagar para tocar em rádio. Mas ninguém fala. As grandes rádios arrecadam como? Execução musical, shows. Você não vai me dar uma execução? Dinheiro para tocar sua música? Você me dá um show. Faz um grande show, arrecada o dinheiro para a rádio. Quem que vai atrair grande público hoje nos shows? Anitta, Fernando Sorocaba, Maiara Maraíza. Fica as tradicionais. Alfa FM tem o seu público muito grande, inclusive eu costumo muito ouvir, aquele público muito seleto, de escritório, o pessoal que está no dentista ouve, no hipermercado, mas não é, não é uma rádio que vai nunca mudar a sua cara. Eu acredito. Agora as outras rádios ficam buscando a verba, o mercado. E elas mudam devido ao que está acontecendo. A Anitta está bem? Vou começar a tocar muito a Anitta na minha rádio. O Ludmilla está bem? Vou tocar muito o Ludmilla. Eu não gosto da Ludmilla, mas vou tocar o Ludmilla. Eu não sei quem é MC Lan, que eu não curto funk. O MC Lan parece que assinou com uma grande gravadora. Vamos tocar, porque o MC Lan assinou não sei com quem, está fazendo 200 shows por mês. Então essa tendência não é só no universo rádio, é no universo internet. Se você pegarem lá, as pessoas, apesar que a internet te dá um universo muito mais aberto, né, para você escolher. A rádio determina o que ela quer que você ouça. A internet não. O YouTube, o Facebook, as ferramentas, o que você vai escolher. E aí está a grande diferença. Você conseguir números na internet é muito mais difícil de você conseguir números na FM. A FM está lá, o cara liga o rádio e ouve. Agora, você conseguir com que a pessoa te assista, te ouça, sem mudar rápido, porque ela tem muita opção. Está na live, sai daqui, está no aplicativo, vai para o outro. É muito difícil. Então, eu acredito que esse mercado vai viver mudando constantemente enquanto ficar esse universo porque a rádio comercial, ela tem o departamento comercial dela, mas ela espera uma ligação do cliente. A rádio web, a rádio menor, ela vai em busca do patrocinador. E hoje, se você não for em busca de nada, devido à crise, ao momento que nós estamos vivendo no país, é muito mais difícil. Então, eles ficam sem ter tantos comerciais, aquelas 5 primeiras emissoras pegam a maioria do recurso que são das agências, que bancam que os patrocinadores bancam a rádio, e vai ficar aquelas 5 primeiras, e dificilmente vamos mudar esse mercado e ouvir o que a gente gosta no rádio. Por isso que eu acho que as webs, as rádios, se tornaram hoje um grande veículo, porque você pode ouvir o que você gosta, você escolhe aquela, escolhe a outra, e está em um grande crescimento. Meu nome é Deise. Eu queria fazer uma pergunta em relação à rádio exclusiva de projetos. Eu não sei se vocês aceitam projetos. Eu faço jornalismo, eu estou indo para o 6º semestre, e, sei lá, se algum estudante de rádio ou jornalismo te apresentasse um projeto para o rádio, é possível, você pensa nessa associação com os estudantes, por exemplo? Porque a dificuldade para quem está começando é justamente a abertura de caminhos, né? Então, o rádio com o jornalismo conversa muito bem, e se apresentasse um projeto para você, para a rádio exclusiva, fosse do seu agrado, seria interessante para a rádio? Você abriria esse espaço?
Hoje sim. De linkar o jornalismo junto com o rádio? Sim, porque hoje muitas pessoas buscam o jornalismo. A informação, termos políticos, hoje na internet é um dos maiores temas. E tem um grande debate político, o que gosta do Bolsonaro, o que gosta do Lula, aquele que fala da Dilma, do Aécio. Então, essa disputa a gente vê muito na internet. E a gente pensa dessa forma, mas de uma forma diferente. Eu acho que para a pessoa fazer jornalismo na rádio, a rádio tem que ganhar, o locutor tem que ganhar e a equipe tem que ganhar, para dar certo. Vou te dizer por quê. Você vai começar a fazer um programa de rádio na Exclusiva FM. 1 mês você não ganhou nada. 2 meses você não ganhou, 3 meses. No 4º mês você não está com o mesmo pique de fazer o programa, porque você não está sendo remunerado. Então, assim, tem que se criar um projeto hoje de um programa. Apresenta o piloto para mim. Vamos discutir o que nós queremos atingir com esse piloto. Quais os patrocinadores, quais as mensagens que a gente vai levar. E aí, pôr esse projeto no ar. Eu não posso pegar mais hoje e fazer igual eu fazia. Apostar em um projeto que daqui a pouco não vai ser legal para mim nem legal para você. Então, assim, eu procuro ouvir e ajudar, devido também à forma... Os números são uma forma de poder ajudar todo esse projeto, porque é a hora que você vai apresentar para o patrocinador os números. E de que forma apresentar esses números? Ele quer número, ele quer um bom projeto, e ele quer a marca dele sendo divulgada dentro do programa. Então, o jornalismo a gente pensa, mas de uma forma que seja segura e o ano todo. Eu não posso colocar um programa de jornalismo hoje, eu ter você apresentando, amanhã está ele, depois da manhã está ele, depois da manhã está outro. Não criou uma identificação com ninguém. É a grande dificuldade que a gente tem hoje na rádio. Eu falei para o Jota, eu não posso mais ter programas na rádio hoje durante 3 meses. Eu tenho um programa 3 meses, daqui a pouco entra outro 3 meses. Então... Ninguém sabe o que é isso. Eu tenho que ter um programa de pelo menos um contrato de 1 ano, que ele se cria uma identidade, até porque se começa a se ganhar com o programa no ar, depois de 2, 3 meses. Não vai se começar. Entrou, já vai vir o primeiro patrocinador, o segundo vai aparecer. Então essa é a minha grande dificuldade. Mas a rádio, inclusive, eu quero dizer para vocês, está aberta para qualquer tipo de projeto. Se vocês quiserem apresentar qualquer projeto de rádio para Exclusiva, entre em contato comigo. No final, vocês podem pegar aí meu telefone ou pelo nosso e-mail. Mande alguma coisa. Se você não tiver a possibilidade de mandar um piloto, a gente cede o nosso estúdio para você fazer um projeto. A gente faz isso. Durante 2 horas, um horário que a gente tem, você apresenta o programa. Sendo interessante, a gente entra numa reunião para que seja bom para o apresentador, para a rádio e para o ouvinte e para o patrocinador. Ok. Eu sou Emílio Café. Eu gostaria de voltar um pouquinho ao assunto anterior. Você mencionou, por exemplo, a Alfa FM, né? E assim tem a Antena 1 e algumas outras que, de fato, têm identidade definida. Hoje, a gente pode distanciá-las ainda um pouquinho da web rádio, embora elas estejam também na web, né? Mas com o advento aí da introdução de captadores de internet nos carros, elas devem estar ainda mais fortalecidas. E o que eu percebo é o seguinte: os grandes patrocinadores estão nessas rádios, os medianos e os menores estão nas demais, por mais populares que elas sejam. Sim, porque existe uma fidelidade da Ford, da GM, das grandes rádios. Como fazer com que esses grandes comecem a perceber, na hora que a disputa vier nos rádios de automóveis, as webs com essas que têm um padrão definido? A Alfa e a Antena 1 são rádios tradicionais, né? Segmentadas. Eles têm as grandes marcas. Por isso que eu respondi a pergunta antes da Karina. Essas rádios que não têm as grandes marcas, elas vivem disputando o mercado de jabá, são a execução musical, a programação dela fica refém. Ela tem poucos patrocinadores, porque a parte comercial dela espera apenas que ligam. Então se cria essa dificuldade. Hoje, no caso da Exclusiva, a gente tem uma dificuldade ainda de arrumar as grandes marcas, mas já está iniciando umas conversas por causa apenas dos números. Eles querem por causa dos números. Se não tivesse os números, praticamente a rádio... Por isso que eu te digo, é tão difícil criar. E hoje o locutor que apresenta uma rádio web, ele tem que tomar muito cuidado com isso.
Porque ele não pode esquecer que ele está numa rádio. Eu sempre digo. Existe uma câmera aqui que está aqui, existe outra, mas você está falando para a pessoa que está ouvindo do aplicativo, do site. Hoje dá para ouvir em muitos players. E aquele que não está assistindo? E se no estúdio você ficar fazendo alguma coisa que de repente quem não estiver ouvindo não estiver entendendo? É dessa forma que a grande dificuldade hoje vai ser da internet. Eu acredito que isso são aplicativos para aprimorar a qualidade da rádio. A qualidade assim, ouvintes do Facebook, ouvintes do WhatsApp, transmissão do Instagram, transmissão do YouTube, mas não são o principal foco. O foco em si da rádio é não perder a sua essência, o rádio. E muitas estão perdendo. E a grande dificuldade de você vender uma rádio web é que existem milhares. Milhares assim, hoje a pessoa, eu tenho uma rádio web, abre um site, põe aí um play, põe uma playlist com 10 músicas, 20 mil, sai de casa, eu tenho uma rádio web. E aí quando a gente chega num patrocinador médio, não no grande, tem um rapaz que me ofereceu aí uma rádio também aí, R$50 para divulgar. Aí você tem que o quê? Demonstrar números, competência, trabalho. A forma que a gente faz isso, levando o patrocinador até a rádio. Então a gente convida ele para uma entrevista. De que forma? Posso entrevistar você, falar sobre sua empresa? A gente vai transmitir para a rádio, para a web e tal. No final do programa são tantas perguntas que ele não tem mais dúvida em investir o produto dele. É uma das formas que a gente consegue atrair. Então esse é o grande segredo que eu queria falar para vocês. A internet é muito boa, mas tem que saber usar. Porque existe hoje, acho que web rádio, umas nem sei quantas, 800 mil. E muita gente faz web rádio brincando. Liga uma câmera, fica dançando, ou então não tem nada para falar, não tem nada. E isso eu não acredito que seja um trabalho. Trabalho diário é você fazer uma pauta de um programa, você apresentar um bom programa, entrevistar bem, saber quem você está entrevistando. Porque às vezes o pessoal na rádio, por isso que discriminiza um pouco. O pessoal fala assim, vou investir na rádio web, eu prefiro investir numa rádio AM do que numa rádio web. Porque a maioria das rádios web não levam a sério o trabalho. Não é porque o segmento é ruim ou o pessoal não está investindo na internet. Investe desde que seja bom o trabalho. Qualquer rádio como a Conectados, que eu conheci, tem um excelente trabalho, a pessoa dá credibilidade para investir. Agora, se você ouve uma rádio que não tem programação, que não tem locutor, que só tem música tocando o dia inteiro, que não tem ação nenhuma de ação que eu disse, de marketing, divulgue em nenhum lugar, a rádio... Eu não vou divulgar também como um empresário. Vocês vão? Vocês vão? Então, a diferença está aí. Muito difícil ainda esse mercado, digo para vocês que querem entrar, de rádio web. Mas tem um espaço muito grande para que se venha ganhar dinheiro com rádio web. Isso, se você fizer perfeito, eu acredito que hoje a rádio web é a única rádio que dá oportunidade às pessoas que não fizeram um curso de rádio, que não tem o DRT, acaba se descobrindo muita gente. Um exemplo é o YouTube. Tem um monte de youtuber hoje, né? Tem aí onde tem 200 milhões, 300 milhões. Por quê? Porque a televisão não levava ninguém desses caras lá. Hoje, a televisão é refém dos youtubers. Quando leva um youtuber lá, a audiência bomba tanto. A gente levou uma youtuber chamada Dani Russo na rádio. É a segunda maior youtuber mulher do Brasil. Vocês não têm noção do que 30 mil mensagens num programa. Você não consegue atender, mensurar isso. Então, a internet, vocês perceberam que a pessoa cria identificação com ela, tem uma comunicação que é voltada para o público dela, Dani Russo, e não depende de nenhum veículo que cobre, que pague e divulga gratuitamente o seu trabalho. É o único veículo hoje capaz de fazer isso. Porque o rádio, a televisão, a mídia impressa irá cobrar por isso. Mas a internet é a única coisa que você precisa ter uma internet em casa ou um computador. Você consegue desenvolver postagem, ou se tiver uma câmera, um vídeo. Hoje eu digo que você consegue fazer um programa em casa, se for bem feito. Mas não pode esquecer a essência do rádio. O que é a essência do rádio?
Essência de locução, programação, vinheta, patrocinadores. Senão você se torna comum. Você está fazendo uma coisa ali. Eu acho que a grande sacada que você falou da Alfa e da Antena 1, elas vivem e vão viver eternamente com aqueles patrocinadores, porque não vai ter outras empresas para concorrer com eles. E a programação vai ser muito difícil de mudar. Vocês entenderam? Alguma mais pergunta de vocês? Só para a gente... Falando aqui. A palestra ela vai acabar daqui a 5 minutos. Então, vamos fazer algumas perguntas rápidas, porque provavelmente o Fábio tem mais coisa para mostrar, tem, né? Então, vocês preferem que as perguntas venham no final ou que ele continue, mostre e depois a gente encerra com as perguntas? Mostrar? Então, assim, gente, antes da gente... Põe lá na live lá, que é muito interessante. Como é que funciona... Eu vou dar uma dica para vocês que querem fazer um trabalho via internet bacana no Facebook. Uma transmissão do Facebook que vocês fazem na rádio, ela tem que ser feita da mesma forma que você estivesse fazendo rádio, certo? Só que é bem diferente. Na hora que está tocando música, você tem que interagir com o público da live. Porque dificilmente a pessoa fica um bloco de 3 músicas ouvindo. Eles querem muita interação. O internauta quer muito conversar, quer ver o nome dele. Ao mesmo tempo, algumas rádios estão sofrendo com esse sistema porque as lives acabam travando. Alguém aqui já fez live de música? Com música de fundo? A live deu um bloqueio, não deu? Então, a saída é assim, existem 2. No final da live, você acaba tentando desbloquear, pedindo o direito autoral da música. Se eles aceitarem ou não, sua live volta. Ou a segunda saída, fazer um acordo com o ECAD. A rádio se faz um acordo com o ECAD, o Facebook bloqueia a live. No final, você manda o documento de pagamento do ECAD. Automaticamente, sua live ela é resgatada. Eles entendem que... É uma maneira meio esquisita, mas eles entendem que você está pagando por aquilo, então você pode usar. O YouTube hoje, você não pode fazer um vídeo... e com música de fundo que eles não deixam você postar. Geralmente é assim, não é? No Facebook, no final dessa live, se eu começar a tocar aqui, principalmente a Anitta, músicas da Warner, vai aparecer uma mensagem. O seu vídeo não pode ser publicado devido a direitos autorais. Quer recorrer ao vídeo? Sim. Aí você recorre, aperta. Se eles acharem que sim ou não. Tem horas que eles falam assim, tem algum tipo de documento que comprove? Aí você vai ao documento. Qual foi a alternativa? Muito difícil, porque uma página transmitir todos os programas seguidos ficou muito puxado. E se nós tomar um bloqueio na página, como é que acontece? Os outros programas não vão ser transmitidos? A gente se criou 2 páginas. A Exclusiva FM Oficial e a Exclusiva FM /Live, que é uma página de live. Então a gente intercala. Começou um programa? Vamos fazer na Exclusiva FM. Começou o segundo? Na /Live compartilha na FM, que compartilha não sei aonde, e tem as outras páginas da rádio. A gente formou hoje um grupo seleto de páginas com aproximadamente 18 milhões de alcance de pessoas. Eu posso dizer isso. Uma das páginas do grupo da rádio se chama Sujeito Homem. Se vocês acessarem ela deve estar transmitindo agora a live aí. Ela tem hoje 2 milhões de pessoas. São conteúdos postados lá e 70% das pessoas são homens dessa página. Faz parte do grupo da rádio. Outra página, Um Conselho de Amor. Deve ter aí em torno de 400 mil. Faz parte do grupo da rádio. A maioria, mulheres. Outra página que a gente tem, página de humor. Mais molecada. Então, assim, você imaginou a mensurar? A gente faz a transmissão da rádio, retransmite para todas essas páginas com milhões de pessoas. A gente, no final, atinge números que são captados para a rádio, dentro dessa página. Então, a gente, no começo, o que a gente fazia? Pagava-se muito caro por postagem. Uma postagem hoje numa página de 2 milhões, ela custa em torno de R$1.000. Uma postagem sua, com uma foto, com uma informação, numa página de 2 milhões. A gente falou, poxa, vai ficar pagando R$1.000 para postar? Quanto que vocês querem para vender a página?
Buscamos recursos e patrocinadores que bancaram as páginas. Hoje a gente tem um grupo de páginas que chega ao alcance final de número de pessoas que vê por semana todas essas páginas. 18 milhões de pessoas passam por essas todas as páginas. Então a gente tem assim uma grande ferramenta para vender no mercado de web rádio. Como que vocês podem criar? Tem vontade de ser locutor? Cria uma página. E outra, detalhe, para que essas páginas venham funcionar, tem que ter conteúdos de 30 e 30 segundos. É o grande segredo. 30 e 30 minutos, desculpa, 30 e 30 minutos. Postou agora, 30 minutos tem que ter um conteúdo diferente, não a transmissão da rádio, não essa transmissão, uma foto, uma informação. Você imaginou o tanto de pessoas que tem que ter para gerar conteúdo para essas páginas? Como é que elas funcionam? Elas funcionam de que forma? Os grandes administradores dessas páginas continuam administradores e continuam parceiros e sócios da rádio. De que forma nas páginas? A rádio adquiriu a página, mas não tira o administrador, que é o cara que sabe fazer todas as ferramentas da página. Aquela página pertence a ele. Eu não vou tirar o administrador da página, eu quero ele. Você vai faturar com a página e com a rádio. Então é dessa forma que a gente faz. Por quê? Porque se a gente tirar o administrador, eu vou ter que pôr uma outra pessoa para gerar conteúdo. E essa outra pessoa gera conteúdo da mesma forma que vinha gerando na página. Então, assim, ferramenta tem de monte para você divulgar um web rádio. A melhor forma seria vocês começarem realmente abrir uma página, não um perfil. O perfil não te dá esses números no final, vai te dar... Não te dá... E outra, no final de cada live eu consigo ter cada cidade que ouviu, quanto tempo cada ouvinte ficou, quantos segundos e qual público, masculino e feminino e idade. Então, idade média, idade máxima. E apresento isso para o patrocinador para vender. Para os grandes comerciantes, para as pessoas que gostam de anunciar. Esse é o grande diferencial, gente. Tem alguma pergunta? Só final aí de vocês? Sim. Bom dia. Eu vou falar na visão mais do ouvinte, não mercadológica, mais do que você trouxe. Por exemplo, você cita muito da identidade de rádios e da forma como eles tocam músicas. Mas eu como ouvinte, eu enxergo o bom que tenha essas rádios mais retratadas, como ele falou, Alfa, Nova Brasil, tem a Kiss, mas tem rádios que não conseguiram sobreviver e tiveram que mudar o seu estilo, que foi no caso da 89. Você não acha que, às vezes, tentar buscar o eclético, você não vai buscar ser igual? Porque todas as rádios estão com a mesma coisa. Você vai na Metropolitana, é a música. Aí você fala, deu comercial. Você vai para a Rádio Disney, é a mesma música. Você vai para Mix, é a mesma coisa. E aí, essa tentativa de mudar o estilo de identidade da rádio faz com que ela fique igual às outras. Então, não fica diferente. A gente busca diferenciação só nos rádios de rock ou pop. Sim, acredito que na sua colocação é que tem uma grande diferença da rádio comercial para a rádio web. Na rádio FM, o locutor desanuncia e anuncia a música durante 3 músicas, ou um quadro assim, não é? Que eles costumam fazer. Tocam 3 músicas, anuncia uma notícia, intervalo comercial. O locutor, basicamente, fala bem pouco, se você perceber, num programa de 2 horas. Muito pouco comunicação. Mais uma notícia que o redator vai lá e entrega para ele, um comentário de uma política, basicamente isso. Então a rádio ela tem a sua programação de música. Na rádio web é diferente, é mais interação. Você tem que interagir muito, a pessoa te vê, a pessoa te assiste, você tem que interagir. Ela quer... Por isso que eu acho que as ferramentas hoje sociais... Elas são a grande vitória, Facebook, YouTube, porque elas têm aquela imagem. E a pessoa hoje, o locutor, você criava uma imagem do locutor da 89, da Jovem Pan. Quando você ia ver, pô, aquele cara não parece nada com aquilo, não é? Você não chegou, já viu um locutor assim, pensava que ele era um galã, né? Vozeirão, mas na verdade não é. E então, as rádios comerciais têm que continuar sobrevivendo dessa forma, na minha opinião. Ou busca-se um mercado, porque elas ainda não aceitaram a internet de uma certa forma total. Eu digo isso porque eu costumo acompanhar as lives da Nativa, 2.000 visualizações, para mim muito pouco, uma rádio que briga pelo... Só que costuma fazer uma live, sabe o que eles fazem? Liga o celular aí, só jogar do ar, de vez em quando dá um oi.
Isso o internauta, ele não quer, o internauta, ele quer estar participando dentro do programa. De que forma? Com perguntas, com o nome dele. Então, as rádios comerciais não aceitam ainda a internet como um veículo fortíssimo. E se elas não aceitarem essa nova tecnologia que está vindo aí, todas elas vão ficar para trás. A 89 vai ficar mudando, e não sei o que vai ficar mudando. Por quê? Porque ela vive da música, dos comerciantes. Ela não... Hoje, assim, uma rádio que tem um trabalho muito grande na internet, com 2 milhões de pessoas numa página, a Metropolitana, não é? Tem postagem de 30 e 30 minutos lá, vocês podem perceber. Tem muita informação. Se não for assim... E a Metropolitana sorteou 3 iPhone 6, 7, né? Numa campanha que fizeram agora aí. Você compartilhava o Fly e tentava concorrer ao iPhone. De que forma? Aquela informação da Metropolitana chegou para milhões de pessoas que compartilharam aquilo. E com aqueles milhões de pessoas que já conheceram, mas que compartilharam a Metropolitana, tem uma logomarca embaixo, tem um patrocínio, que mal se passa despercebido, mas que é o entendimento da jogada. Então, assim, as rádios comerciais, eu acredito que vai assumir esse papel mesmo, de ainda ser muito difícil interagir com a internet dessa forma com que as webs interagem, porque às vezes a gente coloca um locutor paralisado lá na mesa e uma câmera distante, o resultado não é o mesmo quando ele vai interagindo. Por isso que eu falo nos intervalos. Tá intervalo de música, você não está fazendo nada, interage com os seus ouvintes, para você ver. A live começa a subir. E não sei quem comentar, não sei de onde. As pessoas hoje querem estar dentro do universo, mesmo fora do rádio, mas dentro de um programa. Hoje, os programas de televisão, a gente assiste Netflix. Quem assiste aqui TV ainda aberta? Constantemente. Quem assiste aí Netflix? Aí está a grande resposta do que eu te pergunto. As pessoas hoje, o rádio comercial, se não tentar entrar nas novas tecnologias, vão perder mercado. Vão ter aqueles ouvintes, que são aqueles mesmos ouvintes. O rádio vai deixar de existir? Na minha opinião, nunca. Mas, certamente, vem sofrendo muito. Um caso, a rádio de esporte Bradesco. Uma rádio que falava de esporte 24 horas, não conseguiu se manter, do grupo da Bandeirantes. Você imaginou, de um grupo fortíssimo que é a Bandeirantes, não conseguisse manter uma rádio, por falta de verba, os locutores no final, tudo triste de ter saído da programação. Então aí está a grande jogada. Existem muitas, diversas, e existe aquelas, e vão vir muito mais, como ela falou. Com a migração do AM para o FM, a disputa vai aumentar muito mais. Você vai ver mais rádios, não só como 89, mudando a sua grade. Eu já tenho uma informação aqui que a própria Transcontinental, uma rádio tradicional do pagode, vai ser uma rádio de sertanejo daqui a um tempo, porque o sertanejo... Então, assim, essas mudanças vocês vão acompanhar. Agora, o que eu posso dizer a vocês, se vocês têm realmente ideia de trabalhar, para a gente finalizar numa web rádio, procure uma web rádio que te dê qualidade de trabalho. Qualidade o quê? Te dê estrutura física, te dê uma qualidade de você ter algum tipo de recurso. Senão, você vai desenhar um programa durante um tempo, 1 mês, 2 meses, você vai desistir, a rádio não é boa, vão falar que o seu programa não é bom, que o fulano não é bom, e vai por aí em diante. Entendeu, gente? É um universo que vocês podem apostar. Se vocês quiserem visitar as nossas páginas, tem aí o site, que é o www.exclusivefm.net. A nossa página no Facebook tem Rádio Exclusiva FM, Rádio Exclusiva FM /live. Tá? Você quiser nos visitar o nosso aplicativo, o aplicativo tem para iOS, tem para Android, tem para Windows Phone, tem um aplicativo criado com uma empresa do Paraná e o da BR Logic, que oferece um próprio aplicativo pelo site. Então a gente deu 2 opções. A da BR Logic é um aplicativo bem levinho. Você instala no celular, o outro é mais completo. Você interage com o WhatsApp, passa anúncios. Então, assim, é o mais completo da rádio. A gente fez isso. E para o ano que vem, para finalizar, a gente está com a ideia de inaugurar 2 novos estúdios, só que modernos, do que está pedindo o mercado. O que eles estão fazendo? Câmeras. Vamos buscar o melhor. Hoje a gente está investindo em câmeras, umas câmeras de filmagem Canon XA10, que filmam em HD, porque existem já que filmam em 4K, mas a tecnologia do Facebook não permite que a imagem seja transmitida em tão alto assim. Então,
invista em tecnologia, você que pensa em fazer um programa de rádio, pense nas mudanças do rádio, visite as webs rádios como a Conectados. Esse projeto eu posso dizer para você que é sensacional, porque, para a gente finalizar aqui, tá? Eu estive há muitos anos na Rádio Oficina. Quem conhece aqui a Rádio Oficina? Fez Rádio Oficina? É difícil. Quem conhece o Senac? Fez o Senac? É muito difícil, não é? Pagar para fazer um curso no Senac, na Rádio Oficina. E na época que eu fiz, você tinha pouca prática. Aqui não. Te dá um projeto de rádio, que é a Conectados, que eu pude conhecer. Além de você estar fazendo o curso, você está praticando. A diferença do grande apresentador é isso. Não adianta você fazer um curso e não praticar. Você pode fazer inglês, design gráfico, daqui a um tempo você esquece. O segredo da comunicação está nesse projeto. Quero parabenizar todos da Conectados. Não o conhecia, vim conhecer hoje. Está de parabéns. Então, gente, isso aqui é um projeto que vocês vão encontrar em poucos lugares. Sabe por que em poucos lugares? Porque o que eu digo, fazer isso sem cobrar R$1, hoje em dia, no mercado que a gente vive, é muito difícil. Fantástica. Estrutura que tem aqui não tem em muitas rádios. Eu visito muitas rádios de São Paulo, não tem. Posso dizer isso para vocês. Recepção, estúdio, atendimento, equipamento. E o melhor de tudo, uma equipe de pessoas que não são remuneradas, né? Você falou, né? Que quantos que são? Aqui, vem cá, fala, cara. Quantos que não recebem então no projeto? São 47 voluntários que ajudam a manter o projeto. 47, né? Pessoas que trabalham e não recebem. Você imaginou isso? Então, a importância de vocês participarem de um projeto como esse é tão importante para mim estar aqui como ver vocês aqui. Porque vocês conhecerem esse universo, poucas rádios vão abrir os espaços que eles estão abrindo aqui agora. Tá? Então se dediquem. Se vocês têm um sonho de ser um locutor, um apresentador, um dono de rádio, tudo é possível, mas com muita dificuldade no início. Muita, muita mesmo. Tá, gente? Então quero agradecer imensamente a todos que fizeram perguntas. Essa foi a minha primeira... Nunca fiz uma palestra. Quando me chamaram, eu falei, gente, eu vou mandar um apresentador. Eu falei, mas tem que você, vai lá você falar da rádio. Eu nem gosto de fazer palestra, porque eu nunca fiz, eu não achei que... Mas para mim foi prazeroso estar aqui e falar da Rádio Exclusiva. Porque realmente, quando vocês quiserem lá conhecer, toda a equipe da Conectados, e a gente, se puder no final do curso aqui, quando começar as oficinas, vim fazer uma matéria também, entrevistar vocês. Vai ser fantástico. Tá, gente? Obrigado. Fábio, a última pergunta. A última. Aqui. Fábio, você está falando sobre a questão dos patrocinadores, que eles patrocinam um horário lá na rádio, né? E aí eles têm que contratar um locutor para fazer o programa, né? E que tipo de programa é a gente que decide se a gente for fazer esse programa ou eles que falam que era um programa na verdade, assim, a gente pensa num projeto junto. Por isso que é importante você mandar um piloto para a rádio. Se o seu piloto for bom, a gente vai apresentar o seu piloto para o patrocinador. Pô, gostei desse apresentador, a ideia do programa, como um projeto jornalístico. A gente também trabalha como uma venda disso. Vamos apostar no projeto? Vamos. Você faz um contrato de um tempo, o locutor vem trabalhar remunerado na rádio, a rádio recebe e o patrocinador recebe no final. Então, depende da forma com que esse piloto chega para a gente. Ah, não tem o piloto. Não sei se vou fazer na Conectados, acho que eles têm um projeto aqui que faz até piloto. Aí... Vocês poderiam... O essencial de quem quer ser um grande apresentador é fazer um piloto como se estivesse fazendo rádio mesmo. Entendeu? Mesmo que você, no começo, vai ter muita dificuldade. Envia esse piloto para a gente tenta negociar isso com os patrocinadores. Hoje, a rádio pensa dessa forma. Os patrocinadores, outra forma muito interessante que você citou. Hoje, uma logomarca dessa daqui, vale em torno, dentro do estúdio, 50 mil ano. Por quê? São 18 milhões de visualizações semana. Multiplica isso por um flyer de divulgação, por uma venda. Então, você entendeu o valor de uma divulgação que tem? A mesma coisa, só se vai dar valor à coisa porque o pessoal quer investir. Alfa, como ele falou, porque são tradicionais. Quem ouve a Alfa, a Mercedes anuncia na Alfa, quem ouve a Alfa? Quem ouve a Alfa? Não estou desqualificando, mas quem pode comprar uma Mercedes? A maioria
Então a rádio tem muito isso hoje. Então, gente, quero agradecer imensamente vocês. Qualquer pergunta que vocês tiverem no final aqui, pode chegar aqui comigo conversar. Agradecer todos do Projeto Conectados e que Deus continue abençoando esse projeto maravilhoso. Opa. Viu? Tá bom, gente? Muito obrigado. Fábio Stefanini, com Web Rádio. O pessoal que vai assistir... Obrigado, Kleber. O pessoal que vai assistir, participar da palestra da comunicação na TV com Cadu Cortez, por favor, vamos adiantar um pouco a palestra. Todo mundo aqui às 14 horas, tá? Claro, se não conseguir chegar às 14h30, pode entrar sem problema nenhum. Tá bom? Então, vamos fazer a pausa para o nosso papá e aí a gente volta. Ei.